né? 6 de 6. Sim, sim, hoje essa dobradinha aí também, né? Tanta ressonância junto. Então, essa fala do Paulo Leminski, né? Isso de ser exatamente o que se é ainda vai me levar além. Eu acho que fala tanto, assim, foi uma frase que me veio de botar aqui direto, assim, me lembrei dela, porque é isso, se trata disso, a semente, né? A semente, ela tem o potencial do todo, ela tem o potencial de toda a vida que está ali. Ao mesmo tempo, ela tem uma individualidade, essa semente. Ela tem um potencial absurdo, mas ela tem o potencial de ser o que ela veio ser, né? Então, tem até aquela tirinha que mostra uma girafa querendo ser tipo um coelho, e o coelho sendo uma girafa, querendo pegar a folha lá de cima, né, da árvore. E cada um tem ali uma habilidade e uma essência dentro disso, né? Então, eu adoro essa frase, para mim, representa um significado já de a gente perceber que, de alguma forma, a gente já é e a gente está aqui agora, nessa jornada evolutiva, recordando, né? A cada dia mais, tirando uma casquinha dessa semente para que essa semente, né, possa florescer realmente. Então, falando um pouquinho, trazendo um pouquinho da conexão também, eu sempre trago, não, a gente não vai falar só da lei do tempo, mas a gente vai fazer os paralelos aqui, né? A gente está na segunda semana da lua cristal, que é a lua da cooperação. Então, realmente é um momento muito bacana, assim, de muita amizade, de muita sensação de. Peraí, que eu acho que a Edneide está entrando de novo, que ela acho que tinha caído. De muita amizade, de muita parceria, de muitas possibilidades também de a gente expandir, florescer com outros, né? Unir a nossa luz com outras pessoas, trazer essa questão da cooperação além do serviço também, né? Mas como está no pulso do serviço, eu estou trazendo isso também como possibilidades que às vezes a gente se acostuma tanto a trabalhar também no individual e às vezes não percebe a perspectiva de poder ampliar, de poder cooperar e também ser cooperado, né? Tão maravilhoso. Traz um significado tão especial quando a gente está junto. E é uma semana de muita purificação, de muito refinamento do nosso conhecimento. Na semana nessa semana, a gente segue na coluna mística, eu vou mostrar ali, só para a gente relembrar, para quem não lembra, né? A gente está justamente no canal. Eu digo que parece a coluna vertebral mesmo, né? É a coluna vertebral do Tzolk'in, né? É como se fosse um canal de parto. Eu associo como um canal de parto, porque ela justamente ela está no centro, aonde não tem espelhamento, mas ela é a onda do espelho. Então é um paradoxo. E essa coluna mística, logo a gente vai estar na harmônica 33, que tem um significado tão especial, que também é a harmônica do vazio. E esse vazio, ele é muito fértil. De nada vazio ele é, né? Ele é as infinitas possibilidades, porque no vazio a gente tem o todo. Outra coisa que eu acho interessante, que existe um anseio, não sei se vocês concordam, tá? Vocês podem abrir o microfone também quando quiserem aí. Vou trazer reflexões que é para a gente se inspirar junto aqui, né? Mas existe um anseio geral que é a gente poder se identificar com algo, descobrir mais potencialidades que a gente tem. E, na verdade, a gente tenta muitas vezes se encaixar, né? Se encaixar num padrão, se encaixar em algo, porque o ser humano já nasceu com aquela sensação de falta, de que precisa buscar algo para se identificar, para pertencer. Só que isso muitas vezes acaba nos limitando. E lembrando que a gente está na onda do espelho,
e o espelho são infinitas possibilidades, né? E que cada um de nós é um gênio em ação, um gênio com humildade, no sentido de que nós temos o potencial da genialidade, né? Todos nós nascemos, como diz o Jung, originais. Só a parte seguinte não é tão legal, né? Ele diz que morremos cópia. Porque justamente a gente que tem um pouco dessa essência do que o Leminski ele fala, né? A gente já é aquele potencial. E a gente tem tanto potencial, mas enfim, a gente busca se enquadrar. E falando um pouco da onda do espelho e até de uma coisa que eu me identifico muito com essa fala que eu mesmo estou falando, eu passei muito tempo lutando. Eu preciso, né, ser uma coisa, mas mil coisas me atraem. Como é que eu faço? Claro, imagina nascendo na onda do espelho, tendo o desafio também como ordem, como espelho, é um desafio que realmente faz com que a gente busque se encaixar, mas aquela multipotencialidade que todos nós temos, ela pulsa. E às vezes a gente quer se colocar numa caixinha, né? Claro que vai ter determinados momentos que o foco, que é a energia de hoje também, né? O foco, ele é necessário para que a gente possa desenvolver mais os nossos talentos e habilidades, mas não para a gente se encaixar, justamente para a gente poder entrar nesse vazio que no momento que eu não sou nada, eu posso dizer que eu sou tudo e sou nada também. É um paradoxo, né? É. Uma oportunidade de encontrar as chaves do tempo. Então, esse evento que vai acontecer da Harmônica 33, ela vai acontecer nos Kins da Lua Cristal Vermelha, logo em seguida, daqui a alguns dias, né, até o Humano Amarelo, o Humano Lunar Amarelo. E o desafio da semana está muito relacionado, eu achei interessante trazer esse paralelo, até para a gente ficar mais e mais consciente de que como a gente está numa semana de refinação, de refinar, de purificar, esses atributos da humildade, do perdão, da gratidão, da cooperação, eles estão todos muito interconectados, né? Uma porque nos 28 dias da lua cristal é a cooperação. A gratidão, ela realmente nos coloca num paradigma de abundância, né? Que a gente acabou de passar também pela energia da noite, né? Da noite rítmica, por sinal, né, Lucir? Agora que eu me dei por conta, tu acabou de fazer aniversário também, tá fazendo um novo ciclo aí, né? Então, a gratidão, realmente, ela é uma grande chave de elevação, né? De a gente manter a nossa frequência lá no alto, mesmo nos desafios que todos nós estamos passando, porque a gente está, né, finalizando um ano de purificação de lua autoexistente, então o negócio é pegado mesmo, né? É para a gente limpar os porões do inconsciente, comunicar, aprender a comunicar mais também, né? Porque a gente acaba guardando às vezes muita coisa, trabalhando esse perdão e principalmente o auto-perdão, porque a gente está passando por uma onda, que é a onda do espelho, que é uma onda branca. E essas ondas brancas, como vocês mesmos sabem, já estudaram também, né? É uma onda que tem uma tendência a ser crítico, a ser perfeccionista, né, de ter o chicotinho, ai, não fiz do jeito que, né, que eu deveria, ou que eu queria, enfim. É também trabalhar a questão justamente dessa humildade, né? E de saber que todos nós estamos aqui na mesma condição de aprendiz, também de poder ser referencial de inspiração e de influenciar, né? Mas muito mais um referencial para nós mesmos, né? Para o nosso autodesenvolvimento. Então, eu quis trazer isso também para a gente lembrar. Aqui o Tzolk'in, né, que vocês sabem, então a coluna mística, ela começou aqui no dragão e ela vai
até lá o final do Kim 140 do Sol. Então a gente está passando por esse corredor. É um corredor estreito, apertadinho. Não tem É, portal galáctico, né? Não tem aqui esses portais de ativação galáctica. Mas não significa por isso de que a gente não está tendo um momento muito auspicioso como um salto de fé. Não sei como é que está sendo para vocês, mas para mim vários desafios muito potentes assim, muito fortes e que tipo assim, só sei que nada sei, sabe? tá difícil mesmo, é verdade. Parece assim que nos deixaram no vácuo, literalmente, tipo assim, e agora? Agora só tem o silêncio. No sentido óbvio, muita também esse momento que a gente está tendo aqui é muito rico, porque daí a gente diz, uau, eu não estou sozinha. Ai, que bom, né? Ter essa cooperação, ter essa sensação de que estamos juntos. Mas, de fato, é como um período de meio de queda livre, assim. Ao mesmo tempo de que algumas coisas estão clareando, porque a gente acabou de passar também pela onda da serpente que nos arrancou algumas peles, né? Fez com que a gente soltasse, ou querendo, ou não querendo, né? Passamos por esse processo também de troca de pele. E agora essa sensação realmente de refinar e de colocar a casa em ordem, colocar as coisas no devido lugar. E isso mexe muito com as nossas estruturas, mas também nos traz muita oportunidade de trazer equilíbrio, trazer a ordem para aquilo que estava fora do lugar, né? Então, também uma questão muito forte dessa questão da humildade é de reconhecer, né? Que aquilo que eu vejo como defeito no outro, eu poderia trazer o espelho e dizer, bom, que nível, em algum nível eu tenho aquilo ali também. Isso é uma máxima que se usa, né, na psicoterapia, mas que se usa na vida, né? E é uma máxima que serve para todo ano, mas especialmente agora, isso fica ainda mais claro. Aí, Adri, agora que eu vi que a tua mão está levantada, pode falar. Aí eu aprendi a levantar a mãozinha, tô toda faceira. Ah, que bonitinho. Não, tu trouxe bem o ponto ali da humildade. Eu ia pedir para te falar um pouquinho mais da humildade, né? Foi o que eu senti essa semana, assim, me veio muito esta questão do servir com humildade, sabe? De, de ter esse Deus, esse ser crístico dentro da gente, desse eu sou, esse eu superior, não sei que nome, né, que se dá, mas que é algo muito maior do que um certificado, é, do que um diploma, né? Sim, Que é o servir com amor, assim. Então, essa semana, assim, tá sincrônico mesmo, né? Porque me veio muito esse atributo da humildade, assim, o que que é humildade, né? E de que forma eu posso olhar para isso, e aí ressoou, foi isso. Eu queria compartilhar, assim. que legal. E uma coisa E- que te ouvindo me veio, porque, bah, a gente está no tom ressonante, é uma ressonância só. Tudo é por ressonância, né? Mas eu fico pensando assim que, para a gente se transformar, como a gente tem que ser humilde, né? Eu me percebo às vezes querendo me agarrar numa porta. Não quero mudar esse aspecto. Porque às vezes a gente tem que soltar até coisas que a gente ama, soltar coisas que a gente gosta, mas que naquele momento da vida da gente, porque é mais fácil soltar aquilo que a gente não gosta mais ou não quer mais. Mas se soltar aquilo que a gente está pegada e que a gente gosta? E isso inclui tudo, né? Pessoas, ah, profissão, o fazer, o servir.
tudo, tudo. Daí o bicho pega, né? Porque É, é muito mais fácil tu se desapegar daquilo que tá. Não quero mais. Mas e quando tu gosta, mas tá insustentável, às vezes, estar com aquela situação, ou enfim, né? e também agora te ouvindo falar, me vem muito isso, a ilusão, né? Porque às vezes até um serviço, né, que entra, e nesse momento também a gente precisa de dinheiro porque o boleto bate na porta da gente, né? Sim, Mas eu preciso, né? E aquele preciso faz uma dor, um sofrimento, e como soltar isso e abrir isso para o universo, né? Para que ele possa trazer outras coisas mais leves. sim. E Não sei saber se eu me fazer faço entender. e às vezes fazer a transição também, né? Porque às vezes é preciso essa humildade também de saber o que a gente necessita no determinado, no agora. Vamos usar até a energia de Ótimo. hoje, né? Que Isso. tem o apoio da águia, na cabeça está o questionamento, ali está o guerreiro, né? A gente tem a águia do lado ali com a visão ampla, mas a gente tem também o desafio ali desse mago, né? Dessa presença, do aqui e agora. E às vezes, usando até a energia aqui da Lucir também do sonho, como equilibrar esse sonho? Porque para mim foi muito forte no dia do agora dessa noite rítmica, Uhum. porque eu me peguei justamente com alguns sonhos e pensando em alguns sonhos e até alguns que eu tô tendo que largar num primeiro momento, não é desistir, não é, mas é realmente ter a humildade de dar um passo às vezes para trás para depois dar um passo de novo para frente. Que tem um pouco a ver com isso que tu trouxe, Adri, porque às vezes é trazer o equilíbrio de tipo assim, o que eu necessito que é vital agora? É também olhar para a matéria, né? Mas também não ficar só na crença de não merecimento, então eu não posso fazer algo que me dê mais prazer, mas de que forma eu posso ir fechando esses ciclos de uma forma mais equilibrada para que eu possa ir para um próximo ciclo ainda mais expandido. Isso também é maturidade, né? Então, não é fácil ser adulta, porque a gente, às vezes, a nossa criança eu quero agora. Eu quero agora do jeito que eu quero. E às vezes justamente é para um passo ainda melhor ali na frente. Não é o É, que às vezes acontece. às vezes a criança ou a razão fala, nossa, eu fiz tudo certo, né? Passei por tanta humilhação para chegar onde chegou e agora que eu finalizo, um exemplo, vai, a obra, a construção da casa, o plantar das árvores, agora que começa a dar fruto, eu tenho que sair, abandonar tudo e começar do zero. Sim. Aí você fala, né, que coisa é essa? Não vou construir mais nada, vou comprar um motorhome, aí ninguém me expulsa do que é meu. Peraí, Claire, fala de novo essa parte que eu achei bem interessante, só não consegui escutar muito bem, que deu uma falhadinha. Não, que nem você falou agora, parecendo canceriana, falou igual eu, não, eu quero, mas não é isso, eu quero, é que assim, você luta, você trabalha, se dedica para chegar naquele objetivo. Aí quando finaliza, você constrói, faz tudo que tinha Uhum. que ter feito, e no decorrer você passou por muita humilhação. Sim. E aí, para chegar nos finalmente, aí quando chega nos finalmente, você não tem o direito de esticar a rede e descansar. Aí você é praticamente expulsa daquilo que você participou na construção e tem que começar de novo, do zero.
Mas será que é do zero? Eu não sei, né? Do zero não, porque você tem a maturidade, toda a experiência, né? Tem mais resistência, você vai ficando mais casca grossa, assim, né? Não é qualquer vento que te derruba, né? Sim. E às vezes não é do zero realmente, né? É um desprendimento, porque a vida nos traz exatamente aquilo que a gente precisa para o próximo passo. Só que o nosso ego, ele não entende, ele se debate, ele quer, às vezes, aquilo. Uma coisa muito interessante, gente, que me fez pensar muito, assim, sabe? Que como a gente tem que ter cuidado, agora vou cutucar a Socorro, que é guerreira, como a gente tem que ter cuidado com essa história de siga seu coração. Só que Ah, é. tem um detalhe, gente. Às vezes a gente segue o coração, só que às vezes o coração está sendo comandado pelas emoções. Pois é, esse é, é exatamente o, como é que chama? É, hum, é a casca de banana, vamos assim dizer, da história. E como a gente está no anel da lua, né? Então, pô, eu me vi, o guerreiro nesse anel foi muito desafiado. Nem, olha, você não querer nem saber. Que o negócio não foi fácil. Quer dizer, não está sendo fácil, né? Sim. É que é Mas realmente esse processo, né, de abertura, né, de romper essas isso, camadas, né? sim. E como o meu serviço na minha onda é o espelho, né? E agora a gente passando por essa onda do espelho, e agora é que eu tô frente a frente com tudo isso que está, né, Sim. me questionando. O guerreiro ele questiona, mas aí o espelho está mandando de volta, né, no bumerangue, assim, né, os questionamentos e, e não tá, o negócio tá, não tá assim, como é que chama? Tem uma forma de falar, tá puxado, né? Tá Tá puxado. puxado. Sim. Ainda mais agora, né? Porque daí na coluna É, mística tem horas que tu vai, só que daí começa a vir muito para a mente, né? Porque sim, vai e volta, e daí chega um momento que tu tem que ir para a rendição, que é tipo, bom, eu acho que realmente, porque tem uma outra coisa, eu não sei se vocês concordam, tá? Vocês podem falar, não concordo, dizer aí, porque é importante a gente entrar nesse diálogo, até porque quem está guiando hoje é a energia desse guerreiro que questiona, né? Às vezes sim. também dizem assim, credo, me deu um branco. Me deu um branco total do que eu ia dizer, que loucura! Você falou que era o guerreiro que estava guiando, e é por isso que a gente tem que. Aí você Sim. não continuou a frase, porque você disse, Ih, me deu um branco. Ah, lembrei. É que assim, ó, como a gente está passando nessa coluna, nesse canal de parto aí, tem uma hora que dizem muitas coisas, assim, nós cocriamos a realidade, sim, cocriamos, mas tem uma parte que é entrega, que é rendição, e que eu não comando completamente. E daí que entra um pouco também a humildade. É isso aí, a humildade é exatamente nesse ponto. É. Só que às vezes eu acho que o que eu quero dizer é que às vezes é um pouco explorado esse aspecto, às vezes, pelo menos eu percebo assim, mais nas redes sociais, enfim, esse aspecto dessa humildade, dessa rendição, desse olhar de que, bom, eu não controlo tudo.
Eu É não uma permissão, copio tudo. é uma permissão. Você ficar vulnerável também, de certa forma, né? Às coisas que vão acontecendo. Em permissão. E que você quer estar no controle, né? Mas Sim, você está em permissão é muito importante. sim. E daí Apesar, apesar, me veio essa é, frase da Claire, né, que trouxe. Bah, mas eu faço tudo, fiz tudo, e daí chega na hora de desfrutar e não. Que é mais ou menos isso. Às vezes a vida tá te levando para algo que até é um degrau da escada que em seguida tu vai subir, mas que naquele momento que tu tá atravessando aquela dor, como se fosse uma perda mesmo, a gente às vezes não consegue ter essa visão da águia que está hoje no apoio, dizendo assim: calma, se tu tivesse a visão do todo, tu veria que o próximo passo vai ser te preparou, por exemplo, para o ano que vai entrar do mago, porque o mago ele vai é, trazer o poder da liderança. E se tu não tiver passado esse processo de perrengue, de construção de um novo alicerce, como que tu vai liderar se tu não consegue ser líder da própria vida? Como que tu pode estar à frente como um guerreiro, por exemplo, né? Que nós todos, de alguma forma, somos guerreiros do arco-íris, estamos aqui querendo servir e dar o nosso melhor para a gente e também para o mundo, né? Para a gente evoluir também, para a gente se lapidar como ser humano e também para o mundo. Então é muito interessante, né? Muito interessante. Eu não saí dessa página aqui. Ai, Jesus! Então, aqui tá a águia de hoje, né? O guerreiro ali. Ó, deixa eu falar uma coisa. Vocês estão Fala, gravando, né? Para estamos. poder sim. compartilhar comigo de novo, porque eu fiquei sem sinal, caiu a minha internet, Ah, aí eu perdi uma boa parte aí das respostas. ah, legal. Vai ser legal depois tu ver. Pode deixar, depois eu compartilho ali contigo, Tá, tá tá? bom, meninas. Obrigada. Nada. Tá. Então, aqui a gente está então com hoje, né, a energia do guerreiro que tá mil, né? Nos questionamentos, o apoio aqui dessa águia, nos fazendo enxergar mais amplo para a gente também não ficar só olhando um aspecto, embora é importante o foco aqui, porque é a energia do foco, né? A energia vital aqui do dia de hoje é essa semente, e no desafio está em a gente justamente viver esse agora, né? Viver esse hoje, entrar na presença para poder entender também as coisas a partir de algo mais amplo, né? De poder ter essa guiança do coração, mas como a gente estava comentando, né? Com cuidado desses sinais. A Terra aqui no oculto emitindo sinais, as sincronicidades desse próximo passo evolutivo. Outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, eu não sei como é que é para vocês, tá? Mas eu sempre tive muitos sinais, muitas sincronicidades. Mas teve uma época que, meu Deus, eu seguia aquele sinal à risca e eu me estrupiava depois. Porque, porque eu não sabia ai, que horror, não consegui falar agora. Interpretar aquele sinal, porque ele era só o primeiro passo. Ele não era para me agarrar daí depois naquele passo e não queria mais sair dele. Gente, que aprendizado! Santa maturidade que a gente vai ganhando com a idade, né? Porque daí a gente vai entendendo que sim, as sincronicidades é uma bênção, ela é realmente um sinalizador, mas ela é um sinalizador de que tu daqui a pouco deve ir para um lado, mas daqui a pouco já vai vir um outro que vai para um outro lado, que é para o outro, que é para o outro. Aquilo é só um direcionador de um primeiro momento, né? Então, É, então eu ainda hoje às vezes me pego tendo que lembrar disso.
para não ficar na rigidez de achar que não é isso, né? Porque a semente, ela traz esse aspecto também, né? Da teimosia, né? Que às vezes, tipo, não é isso, é isso, é isso, ao mesmo tempo que tem o lado maravilhoso, que é a persistência, né? Mas tudo é o equilíbrio, né? Tudo é o equilíbrio aí que a gente está vendo. Então, vamos falar o poema de hoje para a gente mantralizar para quem não tiver feito e também para a gente fortalecer ainda mais. Kim 124, Semente Ressonante Amarela. Eu canalizo com o fim de focalizar. Inspirando Inspirando a a percepção, percepção. Selo a entrada selo a entrada do do florescimento florescimento com o tom com o ressonante tom ressonante da da harmonização. harmonização. Eu sou Eu guiado sou pelo guiado poder pelo poder da da inteligência. inteligência. E outra coisa que eu acho bem interessante também é, nesse mundo holístico, no mundo holístico, trazendo um aspecto da dualidade, porque quando eu falo holístico é o todo, mas eu estou trazendo dualidade porque eu estou falando esse mundo holístico. Então significa que tem um mundo que não é holístico, É verdade. né? Só É, que nesse mundo onde a gente começa a despertar e descobrir mais e mais e mais e mais a profundidade de tudo isso que nos guia, de tudo isso que nos apoia, como é importante ser guiado pelo poder da inteligência. Que é isso que a gente estava falando agora há pouco, dessa questão de, às vezes, entrar só no flow. Ah, tudo é flow, tudo é sincronicidade, e daí como é importante o discernimento, né? É trazer esse poder do questionamento e de não e daí de novo a humildade, né? De não achar que a gente tem razão de tudo, né? Porque não, mas eu sinto. Um dia desses eu tive uma conversa com meu marido e ele dizendo assim: tu já reparou como agora as pessoas só sentem? Elas não acham mais, elas não pensam mais, elas só sentem. E no momento que tu fala, eu sinto que a gente deve ir para lá. Como é que fica o sentir da outra pessoa que está do teu lado? Será que ela não sente que fecha a conversa? Por quê? Porque daqui a um pouco, se eu uso também o discernimento, o poder da inteligência aliado ao sentir, isso abre o diálogo para outra pessoa poder dizer: não, mas eu acho que daqui a pouco a gente poderia ir para lá. Eu estou dizendo em relação às relações, tá? Porque é diferente sim, quando a sim. gente é solo e a gente sentiu que era para ir para lá e foi. Mas e quando tu tá com uma parceria? Tu vai ter que Tem que encontrar um saber equilíbrio nisso, né? a opinião do outro, realmente. Então, eu achei bem interessante esse ponto de vista que ele trouxe, embora num primeiro momento me incomodou, porque eu falo muito, eu sinto, mas fez muito sentido realmente, porque é diferente de tu dizer assim, eu estou com uma dor no joelho. Bom, eu sinto uma dor no joelho. Eu não tenho como te dizer, olha, tu não sente. Tu não sente dor no joelho. Mas se é uma decisão aonde tu diz, eu sinto que é para lá e a pessoa está indo contigo, há que se ter, né, uma reflexão em cima que vai muito além de, eu sinto, né? O poder do questionamento, do porquê, de se questionar. Então, esse questionar nos tira muito da ilusão, né? Então, estamos nessa onda do espelho. Eu não vou fazer a leitura da onda, né? Que a intenção também é a gente refletir essas jornadas de autoconhecimento. Mas a gente está aí nessa onda que o propósito é justamente a gente entrar num nível de autenticidade e verdade muito profundo do nosso ser, né? Já que ele traz esse ordenamento divino, esse equilíbrio.
Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu gostaria de comentar. De repente eu volto aqui depois. Vou voltar aqui. Eu trouxe um pouquinho, como a gente está na semente ressonante, trouxe um pouquinho de espelhos. Espelhos da minha jornada evolutiva, já que eu disse que eu ia falar um pouquinho de relato, né? Então, nasci lá em 1975, meus primeiros grandes espelhos, minha mãe e meu pai. E, por sinal, minha mãe está sempre participando. Hoje ela não pôde participar e está cuidando do netinho. Aqui estou eu, bem sapeca. Eu era bem mais soltinha, olha só. Agora que eu estou soltando mais o apoio da minha macaca. Porque o meu é a estrela e a minha macaca está no apoio. Porque o que acontece, né, gente? A gente vai ao longo da vida se encaixotando e criando as nossas cascas de proteção. Trazendo um pouquinho a energia dessa onda da semente também, né? E muitas vezes eu fico olhando para algumas fotos de criança para justamente entrar em contato com essa criança interior e dizer quais são as partes dessa criança que foi se apagando, que foi ficando mais, foi apagando um pouquinho essa estrelinha, né? Foi ficando mais quietinha ou menos brincalhona, porque, né? O mundo lá fora, modo de dizer, porque é tudo um espelho, né? Sou eu mesma que me coloco esses limites, não é o mundo. Olha que interessante. Foi dizendo assim, bah, rir muito, brincar muito, nos dias de hoje não pega muito bem, porque a gente está passando por uma crise mundial, uma crise global, né? De alguma forma a gente vai entrando para dentro, assim, né? A gente vai ficando menos brincalhona, menos. Estou trazendo bem um espelhamento de uma reflexão minha dentro disso, né? Por isso que eu trouxe alguns espelhos aqui. Alguns professores que passaram pelo caminho de algumas formações que eu fiz também. Mas que é aquilo, né, que a gente estava falando, a Adri falou, é muito mais do que os títulos, né? Tudo isso aqui para buscar, para me encontrar mais de quem eu sou. Tudo isso para reconhecer mais os meus potenciais, os meus talentos, e eu estou trazendo isso como um espelho para todos nós, já que é um tom ressonante. Bem, Elis, Ah, e as parcerias que já se foram, né? Eu vi a Silvia aqui, que saudades, né? sim, Que legado que ela deixou. com certeza. Nossa, Essa quanta aqui que coisa. está bem no cantinho aqui, uma amiga minha que agora é estrelinha e que segue aí brilhando, irradiando, inclusive aparecendo de vez em quando, seja em sonhos, seja em sinais, em sincronicidades. Ela agora brilha lá no céu e ela, meu Deus, falava muito que a separação era uma ilusão, né? E realmente ela se foi e veio em vários sinais dizer continuo, continuo brilhando aí no céu. Quem, Elis, que está brilhando? A Silvia Silvia, Mancilha, a gente criou o Rede pela Paz, foi. em Canela, né? O evento É, ali. então, trazendo um pouquinho dessa jornada evolutiva por quantos caminhos trilhados, amados ou não. Eu vou botar uma música agora e vou pedir para que a gente possa se conectar um pouquinho com essa música que eu acabei de falar e me lembrei que eu deixei ela minimizada aqui para botar para gente que. E eu trouxe de propósito para vocês se conectarem um pouquinho com a jornada de vocês. Porque quando a gente está vendo a jornada do outro, não tem jeito. Automaticamente a gente pensa na nossa. A gente pensa, os cursos que eu já fiz, os professores que eu já tive, os mestres que eu já tive, quanta coisa eu já fiz, quanta coisa eu, né? Vê se dá para vocês escutarem. Eu amo esse espelho que eu vou botar a música para vocês. Ele foi um grande, foi e é ainda, né? Tá vivo, um grande professor e que eu achei tão linda essa música. Estava cantando hoje ainda ela e trouxe para a gente trazer como inspiração. Eu vou cantar, se vocês quiserem cantar junto. Na presença de alguém. Conhecem?
certas coisas. É melhor vocês cantarem junto para vocês aguentarem. Hoje eu tô com a macaca solta. Deixa a macaca, deixa a macaca. Histórias de vida. Quantos caminhos trilhados e outros deixados para chegar aqui. Quantas histórias vividas, memórias que a vida guardou só para si. Sábias e loucas lembranças que a mente não cansa de recordar. São flores colhidas na estrada, são marcas sagradas, a alma que traz. Quantos segredos guardados serão desvelados, amados ou não? Vai depender do que existe ainda nos átrios do seu coração. Só quem tiver esperança e fizer aliança com a alma que tem, vai ter coragem de ver como é grande o seu ser na presença de alguém. Será que o amor vai triunfar sobre a dor do coração de quem tem medo de viver? Eu vi o céu se abrir, o sol nascer, bem feliz no coração de quem deixou a esperança ressurgir. É linda, mas eu não conhecia. Quantas pessoas queridas marcaram a vida de todos aqui. Traços deixados no rosto traduzem o gosto do amor que existiu. Brilha nos olhos de muitos a luz do infinito que está em cada um. Ninguém nunca esteve sozinho, bendito é o caminho que nos torna um. Quantos segredos guardados serão desvelados, amados ou não? Vai depender do que existe ainda nos átrios do seu coração. Só quem tiver esperança e fizer aliança com a alma que tem, vai ter coragem de ver como é grande o seu ser na presença de alguém. Quando será que o amor vai triunfar sobre a dor do coração de quem tem medo de viver? Eu vi o céu se abrir, só nascer bem feliz no coração de quem deixou a esperança ressurgir. Tadã! Terminei. Linda música, linda, Ai, linda. eu acho ela linda e eu acho ela muito sincrônica com essa onda. E com o dia de hoje, porque ele fala o medo de viver. A semente às vezes tem medo de romper a casca. Adri, a coragem do guerreiro que ele fala na música, a presença
como a gente, na presença de alguém, como é bom, como a gente, no agora, quando a gente está na presença mesmo com o outro, quanto maravilhoso é e o quanto a gente percebe a beleza do outro e a nossa também. Ele fala da esperança, né? Fala muito desse sol que está no serviço também, de trazer a iluminação, de trazer a esperança, de não desistir de ser quem a gente é. Fala do somos um. Eu acho ela muito linda, assim. Ela ficou pulsando hoje aqui, achei ela muito a ver com a energia Ótima escolha ali. de hoje. Eu não conhecia e achei ela Eu potente, também porque eu não. não parei de bocejar, eu estou só liberando aqui, só liberando. Depois eu vou Eu botar também. aí também essa música. E ele tem uma outra também que, ai, eu sou apaixonada, muito lindo. Ele foi meu professor na Unipaz, na psicoterapia transpessoal. Foi um seminário assim que a gente chorou, acho que o seminário inteiro, sabe? Porque ele falava e depois cantava e era uma comoção, assim. Toca muito profundamente. Só não vou tocar toda a música para a gente tocar aqui também por causa do horário. Aí, deixa eu compartilhar ali de novo. Acabei fechando. Já estava perto. Então, eu coloquei aqui para nos inspirar também, né? A nossa jornada começa antes mesmo do nascimento. Então, aqui a gente já é influenciado, né? Hoje em dia. Oi. Ele não está aparecendo. Ah, não. Peraí. Não. Peraí. Só eu vendo, que legal. Agora dá para ver? O bebezinho? Agora sim, sim. Então, hoje a gente tem muitos estudos mostrando, né, o quanto uma criança já é impactada, já é influenciada, os estudos da epigenética, né, que nos mostram o quanto esse meio ambiente ele é tão ou até mais importante do que a própria genética, né? Como ele influencia, como ele influenciou quem a gente é hoje também. Não para justamente, de novo, né, trazendo sempre a essência, né? Na verdade, se a gente pudesse se desidentificar com tudo aquilo que nos influenciou e voltar para a origem, para a essência, a gente não precisaria fazer a jornada na Terra, né? Então, tá tudo certo também. Porque às vezes a gente fala tanto das feridas emocionais, todos temos. E tá tudo no plano de alma, de alguma forma, tá tudo aí para a gente poder trazer através dos desafios, né, o nosso crescimento e para a gente poder florescer ainda mais. Mas enfim, por toda a vida, o planeta é uma escola, o universo é uma escola. Né? Na lei do tempo a gente vê que o cosmos é uma escola. É. Está aqui nesse momento, nessa jornada, nesse caminho de autotransformação que começa já lá no útero, né? Trazendo uma nova perspectiva de mundo, um novo paradigma. A gente está num mundo em transição e é uma mudança de cultura, né? Porque tanto a lei do tempo quanto a física quântica, que vem trazendo muita ressonância com o que a lei do tempo traz, e várias outras terapias, vários outros conhecimentos trazem essa mudança de cultura, né? Que é a gente tirar o olhar da fragmentação e ir para a inteireza. E saber que essa fragmentação, ela fez parte da nossa jornada também. Ela é parte da nossa jornada porque a gente veio para um planeta de dualidade. Que olha muito mais ainda, isso é cultural, para a escassez, de vez olhar para a abundância. E daí aqui a gente lembra que a gente está nessa semana de trabalhar muito o olhar para aquilo que a gente ainda está focado naquilo que falta.
Às vezes a gente tem uma perda, vou falar de novo da perda, né? E a gente olha e diz assim, ai, perdi tal coisa, mas será? E todo o resto que tu ganha a partir do momento que tu solta algo, né? Então, é treinar o olhar. E eu não vejo outra forma, se não treinando, se não mantendo a constância. E para isso, a gente precisa usar a sabedoria dessa onda, que traz como propósito trazer a disciplina, a ordem, né? Porque só no caos não tem como ter evolução. A gente precisa, sim, de momentos de caos, mas momentos de ordem. É a famosa homeostase, né? É o equilíbrio dinâmico. É também o tom rítmico que fala desse equilíbrio. Não pode ser só uma coisa, né? E esse novo paradigma nos coloca em ressonância de que tudo é energia em movimento, que tudo está interligado. E a gente precisa estar entendendo que é a nossa transformação que transforma as nossas relações e que vai transformar o todo, que vai transformar tudo aquilo que a gente quer no mundo. E às vezes é tão desafiador, é tão difícil, né? Porque a gente busca muitas vezes que o outro nos valorize, que o outro nos reconheça, que o outro cuide da gente, ou que o outro fale melhor com a gente. Mas será que a gente fala melhor com o outro? Será que a gente consegue se cuidar, se valorizar também, né? Então, lembrando desse espelhamento e desse cuidado, que todos somos cuidadores, todos somos educadores, todos somos influenciadores. Então, é o cuidar de si, do outro e do planeta. E a gente está realmente dando parto a esse novo nascimento. Eu gosto dessa imagem que ela faz uma comparação, né, dos hemisférios cerebrais também, desse planeta que a gente vive em dualidade, mas quanto mais interligado a gente tiver os nossos hemisférios cerebrais, né, e todo o nosso ser, todo o nosso entendimento, quanto mais a gente buscar nos treinar a reconhecer de que somos uma unidade, integrar tudo isso, a gente vai entender de que tudo faz parte. Então, esse lado aqui da esquerda, em verde aqui, é o lado mais do hemisfério esquerdo. E esse lado aqui, rosa, direito, o hemisfério direito. A gente, como sociedade, a gente ficou muito para o hemisfério esquerdo, muito para a energia yang, a energia masculina. E não é uma coisa nem outra. Aqui tem algumas coisas afloradas, aqui bem no polo, porque a gente vive, né, em alguns aspectos da nossa vida em desequilíbrio, onde a gente fica mais polarizado. E quanto mais a gente for para esse caminho do meio, que não é totalmente nem o rosa nem o verde, mas ele é um equilíbrio disso, a gente conseguiria, né, viver em unidade. Então, aqui tem vários atributos, né? Habilidades, valores, razão, intuição, ética da vantagem para a ética dos valores, o lado mais intelectual, o lado mais emocional, o lado mais da rotina, o lado mais da criatividade, as partes do todo, separado, interligado, dependente, o interdependente, a competição, a colaboração, cooperação. Então, notem que nós estamos sendo convidados a explorar mais o lado direito do cérebro nesse momento da humanidade. É um resgate do feminino, mas não é também ir totalmente para o polo do feminino e esquecer de que a gente precisa ter um equilíbrio. Porque senão a gente corre o risco de passar mais não sei quanto tempo indo só para um lado e não valorizando o outro lado também, que era aquilo que a gente estava falando lá no início do flow. Ah, eu vou tudo no fluxo, bababá, e daí quando vê, tá caindo tudo na cabeça.
porque não percebeu que tinha algumas coisas que precisava usar também a razão, que precisava usar também a inteligência, o conhecimento, né? Então, tem muita coisa que não é nem só uma coisa, eu não posso ser o tempo todo só criativo, porque senão vira um caos. Eu preciso da rotina também, né? Enfim, eu sei que tudo isso vocês sabem, mas como é bom a gente ver de novo, a gente lembrar de novo, né? E como é bom eu falar e eu me escutar também, porque é isso, a gente precisa ir lembrando, é isso, claro, né? Eu preciso olhar para esses aspectos de integração. E fala exatamente dessa coluna mística, o caminho do meio, né? Não é por acaso isso, né? Exatamente, exatamente. É isso, a gente sabe, mas como é bom a gente lembrar, de a gente perceber que tá tudo bem, que tá tudo certo, e que a gente não sabe de tudo mesmo, mas que a gente está nessa jornada dessa integração, né? Algumas coisas eu vou passar, tá? Porque eu quero fazer a vivência com vocês, do alinhamento que eu propus aqui para fazer. Então, eu botei muita coisa, sou um pouquinho exagerada, tem o planeta lá em Júpiter, né? E daí, sempre põe um monte de coisa, daí depois tem que dar uma enxugadinha, porque também a gente vai entrando no flow, né? Aquilo que a gente estava falando. É bom a gente ir no flow também, né? Mas é bom a gente olhar também, né? Cronos e Kairos, que eu acho que é isso também, não é só uma coisa. Se a gente cai só para um lado, a gente, como a gente cai em ilusões, né, ao longo da jornada, da nossa jornada de autotransformação. Ah, eu lembro assim na adolescência, meu Deus, eu não fui muito rebelde, mas eu fiz algumas coisas que na época eu quis jogar tudo fora, algumas coisas, daí depois eu digo, chegou depois uma certa idade, eu digo, peraí, deixa eu resgatar algumas coisinhas que eu joguei fora, porque é isso, a gente vai indo para os polos e tudo bem também de vez em quando a gente polarizar, porque a gente está experienciando a vida. A gente está vendo, tá, agora eu entendi, eu não posso ser só criatividade, por exemplo. O meu desafio é justamente ordem, rotina e isso e aquilo. É engraçado, né? Porque as pessoas dizem assim, virginiana, deve ser super organizada. Eu digo, aham, nasci para aprender a ser. É muito louco. Sou vi- Oi? Eu sou virginiana também, 7 de setembro. Ai, que legal. Eu sou também, eu também sou. E não sou É, nada organizada. Assim, para ser uma olha só. virginiana, E eu deixo muito a desejar, E eu também. a Eu Adri também sou porque também eu virginiana. tenho ascendente em câncer. Ah, Então, o câncer está falando mais alto em mim. olha só. Que É. legal! A Adri, Virginiana, Socorro, Edneide, todo mundo aqui na ressonância mesmo, né? Mas eu sou do fim de agosto. Eu sou de 27 de agosto. Sim. Mas tá aí junto, não escapa. É, Bom, eu vou passar um pouquinho, eu ia só trazer essa questão de que a normose, que é um termo que o Roberto Crema criou, que também foi um professor que eu gosto, admiro muito, e ele que cunhou esse termo justamente porque ele diz que a normose é a doença da normalidade, né? Onde a gente tem olhos, mas a gente não vê. A gente tem ouvido, mas não escuta. E ele fala muito, uma coisa que me marcou, que foi justamente isso que ele trouxe, que o olhar e o escutar antecede o amar. E eu digo, uau, antecede o amar, sabe? Na hora, aí logo em seguida cai a ficha, né? Que é justamente o desafio de hoje, que é a presença. Sem sim. presença, sem estar ali de fato, não tem amor de fato, em ação, né? É, Que é a transcendência dessa onda, né? Do espelho. O amor é, incondicional, é. a autoestima, o amor Isso. próprio,
o amor também, né? Ao outro, a lealdade. Enfim, muita coisa, eu vou passar. Vou passar. Outro dia eu trago um pouco dessas coisas aqui também, enfim. Como hoje é semente ressonante, eu não podia deixar de trazer um pouco da malha de calibração universal, porque a vivência que eu vou fazer agora, a meditação, o alinhamento, é da malha. Vou trazer um videozinho aqui que eu vou compartilhar rapidinho com vocês. Deixa eu tirar aqui, peraí. A Adri também conhece e é professora da ativação. Pode ir falando aí, Adri, se quiser. E eu sou professora das fases de 1 a 4 da malha de calibração universal da MF, que é uma técnica de equilíbrio do campo eletromagnético humano, que eu vou fazer um alinhamento com vocês daqui a pouquinho. Se quiser falar alguma coisa, Adri, fica à vontade. Não, eu achei sincrônico com hoje também é a ativação dos nascidos da Terra e das Estrelas, né? Essa integração do céu e da terra Que lindo. que tem a ver, né? Ser mais para a gente entrar em. Dá para ver? Dá. Tá. Eu vou botar esse videozinho que é de 2 minutos e 30 para vocês se familiarizarem com a malha, para ficar mais ressonante ainda com o alinhamento, tá? Like many of you, I have a deep belief that each one of us is a unique individual within this vast universe, and that we are all connected as family here on planet Earth. As a practical mystic, I am often inspired by physics. I am fascinated by superstring theory, a belief that everything is made of infinitesimal strings of energy, electromagnetic in nature. I believe human consciousness is electromagnetic in nature, and that our consciousness has intelligently organized itself into a system within our energy anatomy. This system is called the Universal Calibration Lattice, the UCL. My first experience of the UCL was born of a deep desire to remember God. However, the UCL and this information is non-denominational and is beneficial to everyone. I like to believe that we are multidimensional holographic beings. I do believe that we are able to more fully manifest the wholeness of who we are. In the English language, wholeness sounds a lot like holiness. There is a great amount of information contained in this animation of the UCL, much of it unspoken, all resulting from over 18 years of work and study. Learning about the Universal Calibration Lattice has been embraced by evolving individuals all over the world as they continue to advance their abilities to co-create the most enlightened lives here and now. This DVD is offered as an introduction to anyone wanting to know more about their energy anatomy and how to work specifically with the UCL. There are more animations and a demonstration of the EMF balancing technique intro session for personal experience. As you look at the golden pattern forming on the screen, take a deep breath and give the intent to increase your ability to express your wholeness, your holiness. We are all unique, we are all connected. What is it? As we embrace this understanding with all our hearts. Ah, eu sou apaixonada pela MF.
Ela foi um dos processos do meu caminho de autotransformação. Eu fiz meu TCC sobre a técnica, até posso passar para compartilhar se alguém tiver interesse de ler, porque ali fala várias coisas assim sobre a própria técnica, mas não só sobre a técnica, mas sobre o conhecimento que esclarece de como funciona a nossa anatomia energética, né? Como é que funcionam essas calibrações de energia, aonde a malha fala de toda a nossa história, né? Nos filamentos das laterais a gente tem o equilíbrio do dar e do receber. Na malha de trás a gente traz toda a nossa ancestralidade, toda a nossa história, toda a nossa infância, talentos também, né, dos nossos ancestrais, assim como alguns bloqueios que ficaram estagnados ali na nossa malha. E na parte da frente, nos filamentos da frente, a gente tem a cocriação do futuro. Por isso que a gente diz, como o desafio do mago nos traz hoje, de que não existe passado e não existe futuro, só existe o agora, porque está literalmente grudado na gente. O passado e o futuro. Só existe o agora. Então, realmente, o que a gente fizer agora, aonde a gente botar o foco, é o que vai florescer, né? Então, eu vou fazer o alinhamento. Ele demora uns 25 minutos, se vocês topam fazer, porque Sim, agora é 20h46. Eu vou botar, vamos. eu vou botar uma musiquinha aqui para vocês escutarem de fundo, enquanto vocês vão escutar o som da minha voz. Peraí. Enquanto isso, só um pouquinho que deu uma falhadinha aqui. Um minutinho. Eu vou só pausar agora aqui o